Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e com Luiz Roberto. O Renato jogou mais que o Gabigol, né, Luiz? Podemos cravar que, como jogador, o Renato foi maior que o Gabigol, né? Ou não? Olha, não é fácil de cravar, não. Não é fácil de cravar. O Renato, obviamente que o Renato não era tão próximo do gol quanto o Gabigol. Talvez, hoje em dia, ele até fosse. Ele talvez fosse escalado assim, mais perto do gol, né? O Renato, nos 4-4-2 daquele tempo, ele era o segundo atacante. E na seleção também, né? Se você pegar gols marcantes da seleção, você tem sempre o Renato participando deles como um segundo atacante, saindo da meia para a beirada e fazendo linha de fundo e cruzando perfeito e rompendo adversários e também fazendo gols importantes, né? Eu, assim, a minha visão da grande atuação do Renato, por uma questão até emocional, na seleção brasileira, foi um jogo que foi a reinauguração do José Amalfitani. Foi um jogo Brasil-Argentina que terminou empatado por 3-3, que até o Bianchese, o careca Bianchese, foi um dos destaques da seleção, mas o Renato aquele dia catou o touro a unha e falou, tá bom, eles não vão ganhar da gente hoje aqui. Eles querem ganhar da Marra, mas não vou deixar. E não deixou mesmo. O Renato foi um jogador espetacular ao longo da vida, mas o Gabigol, assim, eu acho que o Gabigol tem um pouco mais de recurso que o Renato. O Renato tinha uma forma de explosão física maior do que a do Gabigol, né? Ele costuma dizer que ele era o Cristiano Ronaldo com duplo airbag, ABS, etc e tal. Isso ele disse também, amigos, que eu estava apresentando, não sou eu que estou dizendo, foi ele que disse, né? Se comparando com o Cristiano Ronaldo. E acho que o Renato faz sentido quando ele se compara com o Cristiano Ronaldo, porque ele sempre foi assim na vida, né? Ele sempre se compara com um nível de excelência. Mas, Rizek, essa é uma pergunta difícil, viu? Você fez assim, assim, o Renato e Gabigol? É uma pergunta muito difícil. Agora, para o Flamengo, o Gabigol já é maior que o Renato. Não, para o Flamengo mas eu acho que o Renato jogou mais que o Gabigol. Para o Flamengo, sim. O Gabigol ganhou a Libertadores da maneira como ganhou, campeão brasileiro 2019 da maneira como o Flamengo jogou. Agora, se a gente volta para 87... 2020 também, o campeonato de 2020 passa muito pela recuperação da contusão e volta do Gabigol, PVC. Passa, que o campeonato de 2020 o Gabigol fez menos gols em função de ter uma participação de lesões muito frequentes. Agora, a gente volta para 87 o Renato foi um dos maiores jogadores do mundo. Sim, sim. Eu não comparo com o Cristiano Ronaldo. Acho que o Cristiano Ronaldo é um fenômeno não é um fenômeno só técnico e físico, ele é um fenômeno de longevidade, porque você jogar 14, 15 anos no nível que ele joga, o Renato jogou em altíssimo nível durante 10 anos interrompidos, porque não foi seguido, né? O Renato foi brilhante no Grêmio 83, 82, o Renato PVC, foi brilhante no Flamengo 87. Você sabe que eu estava no Maracanã em 1982 ou 3, no jogo contra o Botafogo, que o Grêmio ganha por 3 ou 4-0, minha memória hoje não está daquelas eu vou precisas, catar ele aqui. que ele era reserva, e ele entra com o jogo em andamento. E ele faz chover no Maracanã em um tempo. É uma coisa assim, que nós saímos do Maracanã e falamos, meu Deus, que esse cara é de outro planeta, não é possível que exista um jogador desse nível. Concordo com vocês, né? O Renato foi um jogador espetacular, realmente. E esse dia é incrível, que assim, uma atuação daquelas que você fala, nossa, meu Deus, temos aqui um titular de seleção brasileira, candidato a ser... E o Renato, a passagem dele pela Europa foi toda conturbada. E a gente não sabe o que seria, né? Se ele talvez tivesse a disposição de ter passado aquele período de adaptação e tal. Porque ele teve algumas interrupções, mas se você volta de 83 para outros anos mais para cá, você vê que o Renato foram uns 10 anos mesmo de alto nível, interrompidos ali e aqui, mas de alto nível, concordo. Cruzeiro 92, Cruzeiro 92 ele jogou demais. Jogou demais, mas em 91 no Botafogo, no 91 não foi nada demais, 92 no Botafogo ele foi bem no primeiro semestre, depois o Cruzeiro foi extraordinário. Assim, ó, eu perguntei do Renato, porque o Renato deu uma zoada no Gabigol depois do jogo, né, dizendo que o Gabigol vai se impressionar com o DVD do Renato. E isso diz muito sobre como o Renato combina com o perfil do torcedor rubro-negro, com o perfil desse elenco, né? O rubro-negro é um ser da zoeira, esse elenco é um elenco que curte esse tipo de marra, de zoeira, por isso que eu chamei o gancho. Mas falando seriamente também sobre a frase do Renato, o Renato foi de 87 a 90, descontando o Careca que jogava na Europa, o melhor atacante brasileiro, né?
Ele foi um atacante monumental. E na época do Renato, ele tinha uma concorrência de Romário, de Bebeto, do Careca. Quer dizer, a coisa era feroz, mais feroz do que é hoje. Eu acho que o Renato foi um jogador maior do que o Gabigol. E só quis trazer essa pilha aqui por causa da entrevista do Renato. Como eu acho que vai fazer bem pro astral desse elenco ter esse cara aí. Luiz e PVC, um beijo aos amigos. Estamos de volta na sexta-feira com o podcast A Mesa. Até lá, querido ouvinte. Tchau!